né, louvar, nos amarmos, né? Abençoar a vida uns dos outros, né, e dizer que queremos ser uma bênção na vida do nosso irmão, né? É uma bênção ser uma bênção. Seja uma bênção. Amém, irmãos? Amém. Bem, irmãos, abram em 1 Timóteo, capítulo 2. Glória a Jesus pelos irmãos. Ontem nós estivemos ali, né, irmãos? Ontem nós estivemos ali em Cajamar, né, irmãos? Foi uma benção. Estivemos em Cajamar, né, irmãos? E, como sempre, uma benção, né? Louvamos, engrandecemos o nome do Senhor Jesus, né? E glória a Jesus pela vida dos irmãos, né, irmãos? Poder falar da palavra, do evangelho, né? Os irmãos que ouviram a pregação de ontem, ouça, né? Para que Deus venha ensinar os irmãos. E sempre orando, né? E abençoando para que Deus acrescente almas, né? Que ali se aproximam, né? Tem um casal de irmãos ali que estão se achegando, já estão, né, ouvindo a palavra há algum tempo, né, que os irmãos estejam orando por eles, né, que é o Natan, e é fácil, mas eu sempre esqueço, é Duda, né, é Eduardo, né, que é mais conhecida lá como Duda, né. Então, eles estão chegando, eles já chegaram, já tem um tempo ouvir a palavra, e eu conversei bastante com eles ontem, né, irmãos, e eles, graças a Deus, né, entendendo, tomando decisões importantes na vida, né, e o evangelho, graças a Deus, tem entrado. Então, nunca esqueça, né, irmão, de orar pelas pessoas, né, que Deus acrescente graça sobre graça, fortalecendo, animando, em nome de Jesus, amém? Orar também pela Larissa, né, bebezinha dela, ela nasceu esses dias, e aí o médico recomendou, né, não saia com ela por nada desse mundo, porque muita gripe, né, irmãos? Muita gripe, então tem que tomar cuidado, né? Então, não esquecer de orar por ela, né? Pela vida do esposo, né? Das filhas, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus, agradecer a Deus, né? Nossa irmã Miriam está aqui, né, irmã? Glória a Jesus, né, irmã? Não vi a hora de estar aqui, né, irmã? Toda vez que falar, que a irmã... vai chorar, irmã? Calma. É bom demais, né, irmã? Alegria, né, irmã? A pessoa chora para vir para a igreja. Como é que pode um negócio desse? Né? Isso é loucura para o mundo, não é? É ou não é, irmãos? Mas... glória a Jesus. Ele vem. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão. Glória... em nome de Jesus. Amém, irmãos? É isso aí, irmão. Alegria de estar entre os irmãos. Você tem essa alegria? Você tem essa alegria? Você que está me ouvindo aí do outro lado, não sei quem que é, né? De estar entre os irmãos, né? De estar junto com os irmãos, sentir falta dos irmãos. Vamos orar? Eu pedi para vocês abrir o texto já? Pedi? 1 Timóteo 2, né? Vamos orar. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença, pelo poder do teu Espírito e da sua palavra. Sustenta, Senhor Jesus, nossos corações, nossas mentes, nossos pensamentos diante do Senhor, diante da sua presença. Nos livra, Senhor Jesus, de toda a força e todo o poder do pecado, e nos ajuda, Senhor, a caminhar em tua presença. Peço ao Senhor sabedoria e entendimento. Concede a cada um dos meus irmãos a graça para que todos nós possamos permanecer até o fim, Senhor Jesus, suportando as lutas, as dificuldades e servindo ao Senhor sempre com alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento. Então tem duas coisas bem claras aqui. Primeira, Deus quer que todos os homens se salvem.
Se Deus quer que todos os homens se salvem, é porque todos os homens estão o quê? Perdidos, né? Todos os homens estão perdidos e condenados ao inferno. Então, Deus, Ele não quer que ninguém se perca. Ninguém se perca. Então, a vontade de Deus é salvar a todos. Então, aqueles que não conhecem a Deus, eles precisam ser salvos. Nós que conhecemos a Deus, nós que eu digo, você já creu no Evangelho, né? Enfim, você que já tomou posse da palavra, você foi salvo, mas ainda precisa permanecer na salvação. Então, quando a palavra diz que Deus quer que todos os homens se salvem, não é apenas para os que estão fora, mas também para os que estão dentro, que já estão salvos, mas tem que permanecer até o fim. É permanecendo até o fim que nós vamos ser salvos. Então não podemos desistir no meio do caminho. Então qual é a vontade de Deus, irmãos? Todos juntos novamente. Versículo 4. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então é isso que Deus quer, irmão. Salvar e colocar dentro das pessoas o conhecimento da verdade. Salvar e dar conhecimento. Por quê? Porque se Deus salvar a sua vida hoje, se Deus salvar uma pessoa hoje e não der para ela conhecimento, essa pessoa vai se desviar de Jesus. Vai se desviar da palavra de Deus. Então Deus precisa salvar e ensinar. É o que Tito vai dizer. No capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens e ensinando a renunciar toda a impiedade, toda a concupiscência mundana, para que possamos viver nesse presente século, mal e infiel, de uma forma justa, quem se lembra? Sóbria e piamente. Então, irmão, Jesus, Ele salva, mas Ele ensina. Ele salva, mas instrui. Ele salva, mas tem que guiar. Se Jesus dá na sua vida a salvação e não instrui a nossa vida, a gente se perde. Por isso que a palavra vai dizer que Ele quer que os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, irmão, você é salvo? Em nome de Jesus. Então, agora nós temos que aprender e ter conhecimento da verdade. Por quê, irmãos? Porque nós como cristãos, servos de Deus, não podemos mais fazer como está lá em Efésios 2. Se não andar mais segundo o curso deste mundo, nem segundo a vontade da carne, nem dos pensamentos. Porque agora, a nossa nova vida com Deus, a palavra vai dizer que nos é dado uma nova natureza. Você tem uma nova natureza, irmão? Essa nova natureza está aí para quê? Para te ensinar, para te instruir. Ontem na pregação, algumas frases que o Tom falou, interessantes, né? E aí ele estava dizendo que no batismo, né? Quando você se batiza, mesmo assim você tem que lutar contra a velha criatura. Quer dizer, você se batiza, mas a velha criatura sabe nadar. Não é assim? Ela nada. Então toda hora você tem que fazer o quê? Afogar ela, que é a mortificação. Você tem que mortificar. Falar em batismo, irmãos, dia 1º tem um batismo, tá? Amém? Dia 1º tem um batismo. A nossa irmã Nina, a mãe da Aninha, vai se batizar. Esteja orando por ela também. Amém? Em nome de Jesus. Eu ia falar por Isvaldo, você falou que ia limpar a piscina e ia encher de água, né? Então, já dá o recado para ele. Então, irmãos, a velha natureza, ela se manifesta mesmo. Então, veja só, irmãos. Deus salva, mas também Deus tem que ensinar. Salvação é de graça, é gratuita. Imagine se você, irmãos, qual é a melhor universidade do mundo? Quem sabe falar aí? Quem? Como é que é? Fala aí, irmão, que eu sou. Raio? É isso aí. Harvard. É isso aí.
A melhor universidade do mundo. Imagine se nós, moradores da região de Itapevi, alguém chegasse e dissesse assim, olha, eu estou te dando agora uma bolsa de estudos para a universidade de... É isso aí. Universidade desse aí. Então agora você vai para a universidade lá, gratuitamente. Te pago a passagem, vai de avião, e você vai estudar nesse lugar. Quem merece? É o quê? Tudo incluso. Você vai, pode falar. É de graça. Se dependesse de nós, eu não chegaria lá. Eu não sei nem falar nem português direito, mas inglês. Mas imagine que eu chegasse lá. Deus, Ele fez isso conosco. Só que do que adianta Deus nos dar uma oportunidade dessas e a gente não chegar lá e não estudar? Chegar lá e não estudar, não conhecer, não entender, não compreender. O que vai acontecer? Vai dar errado. Então, o conhecimento é importante para quê, irmãos? Não é para nos deixar inchados, não é para bater nos outros, não é para se vangloriar. O conhecimento de Deus é para, uma das coisas é essa aqui, ó, versículo 5. O que diz aí, irmãos? O que diz versículo 5? 1, 2, 3. Então veja, primeira coisa, o conhecimento vai demonstrar que só existe um Deus. Primeira coisa. 1 Coríntios, volta aí. 1 Coríntios capítulo 8. Aqui demonstra uma coisa bem interessante. Então, irmãos, para quem hoje, irmãos, as pessoas elas não se importam mais em conhecer a Deus, não se importam. As pessoas elas querem alguma coisa que mexa com a alma delas. É isso. Elas não querem aprender de Jesus mais. Elas não querem aprender de Cristo, da sua palavra, para andar conforme a vontade dele. Se você e eu, irmãos, não buscarmos entender qual é a vontade de Deus, a gente vai andar errado. Você sabe para onde você quer ir? No final da sua vida, irmão, você quer ir para onde? Fraco, né? Achou fraco, irmão? Achei fraco, né? No final da vida, você quer ir para onde, irmãos? É isso aí. Você sabe chegar até lá? Você sabe o caminho? Sim. Qual é o nome do caminho? Jesus. Então, se você sabe para onde você vai, então você sabe o caminho. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho? Qualquer caminho serve. Existe uma frase no mundo que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Não, isso é uma mentira. Todos os caminhos levam ao Deus falso, ao Deus enganoso. Há um só caminho, há um só nome, há um só Deus, que devemos render a nossa vida a Ele e servi-lo com a nossa vida. Então a palavra vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5, irmãos. Como é que diz aí? Vamos ler todos juntos? Por quê? Continue. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Amém? Amém. Então tá aí, irmão, Jesus Cristo declarando aqui uma coisa muito interessante. Ele está dizendo no capítulo 8, versículo 5, que muitos que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra. Então, nesse mundo existem muitos deuses e muitos senhores, mas para nós quem? Que já conhecemos a verdade de Jesus, para nós há um só Deus, e acabou. Um só Deus. Quando você já conhece que só existe um só Deus, você vai procurar outro Deus? Você vai procurar outro Senhor? Não, porque você já recebeu o
conhecimento. Mas olha o próximo versículo, irmãos. Versículo 7, todos juntos. Como é que diz aí? Mas se não há conhecimento, há o quê? Qual é o contrário de conhecimento? Ignorância. Quando a gente fala de ignorância, biblicamente falando, no Evangelho, não está falando de ignorância, porque hoje quando você fala que essa pessoa é ignorante, você está falando que ela é o quê? Bruta, chucra, ou essa pessoa ela não sabe ler, não sabe escrever, então ela é ignorante. Essa pessoa é ignorante, analfabeta. E não é disso que a palavra está falando, em hipótese alguma. Tanto que o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles foram acusados de serem indoutos. Né? Não que ele não sabia fazer conta, eu não acredito que Pedro e João não sabiam fazer conta, essas coisas. Que não sabia ler nada, eu não acredito nisso. Por quê? Porque Pedro e João, eles eram dono de um comércio. Ele tomava conta de um bom pedaço lá de venda de peixe lá. Então ele deveria saber das coisas, né? Só que ele não tinha teologia, ele não tinha estudo, ele não tinha estudado lá na faculdade lá dos rabinos. Então eles são chamados de indoutos são indoutos, né? Chamados de indoutos. Quer dizer, eles não estudaram, eles não sabem de nada. Como é que eles sabem dessas coisas? Como é que eles falam desse jeito? Então eu não estou falando dessa ignorância. Até mesmo que tem muitas pessoas que têm a faculdade, tem doutorado, tem sei lá mais o que tem outro nome que eu esqueci, mestrado, e mesmo assim são ignorantes em relação a Deus. A Deus. Então, não é dessa ignorância. A pessoa ela pode ter faculdade, pode estudar, pode ser professor, pode ser mestre, mas ela pode ser ignorante em relação a Deus. Então, quando a palavra está dizendo aqui, mas nem todos há conhecimento, é que tipo de conhecimento? É o conhecimento da palavra, é o conhecimento de Deus. Então nós vemos aqui dia após dias, né? Cada dia nós vemos aqui para o culto, ouvir a palavra lá no grupo, nós ouvimos para quê? Para que nós tenhamos conhecimento. Para quê? Para não fazer mais aquilo que desagrada a Deus. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte, olha, nem todos há conhecimento. Continuando, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e em sua consciência sendo fraca, fica? Então Paulo está dizendo, eu apresentei Jesus para vocês, vocês querem agora ir lá no ídolo? Vocês querem ir lá nos anjos? Vocês querem ir lá no Deus do Antigo Testamento lá e adorar Ele? Servir a Ele? Não há conhecimento, não há entendimento, não há. O conhecimento de Deus, irmãos, quando entra dentro de uma pessoa, é um conhecimento que muda, que transforma o seu ser interior. Então veja só, irmãos, nós temos que entender uma coisa bem interessante aqui. Você está em Coríntios? Vai para Romanos 10, um pouquinho mais para cá. Romanos capítulo 10. Então, irmãos, a gente, como filhos de Deus, nós temos que fugir da ignorância. A pessoa que é ignorante em relação às coisas de Deus, são pessoas que são apartadas da vida eterna. Toda pessoa ignorante acerca das coisas de Deus, ele está apartado da vida eterna. Deus salva uma pessoa. Se essa pessoa não for instruída nos caminhos de Deus, acabou. Quando eu era católico, apostólico romano, não praticante, mas mesmo assim, eu tinha uma imagem de escultura na minha casa. Eu tinha lá. Eu me ajoelhava, rezava, acendia uma vela. Aí eu fui para uma igreja evangélica. E lá, abriram-me o texto e disseram, olha, não adorarás imagem de escultura. Êxodo capítulo 20. É o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Eu falei, por quê? Porque Deus não se agrada. É o que me passaram. E aí eu falei, é verdade. Então eu não vou mais ter imagem de escultura. Eu não me ajoelho mais para nenhuma imagem de escultura. Aí eu fui para a igreja evangélica. Aí me ensinaram que eu tinha que falar o quê? Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Está errado. Senhor, põe os seus anjos para me guardar. Está errado também.
Estou vendo um anjo aqui com a bandeja na mão. Estou vendo um anjo aqui que está entregando a chave da vitória. Onde que Jesus falou isso? Então veja, uma pessoa ela pode ser conduzida para ser salva, mas dentro de alguns ambientes, essa pessoa não recebe mais a verdade do Evangelho, e aí acontece a desgraça. Qual? Mas, 2 Coríntios 4:3 diz, não precisa abrir lá, mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça o quê? A luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a função de Satanás, nesse mundo, é cegar aqueles que já são cegos, eles estão cegos, mas quando ele recebe uma pequena luz para serem salvos, então o Satanás começa a trabalhar na vida das pessoas para cegá-las, para que a luz do Evangelho não brilhe mais. E se uma pessoa não recebe mais luz do Evangelho, então Satanás cega ela de novo e consegue guiá-la de novo para as trevas. O diabo, ele quer cegar a nossa vida, irmãos. Então às vezes vem luta, vem tribulação, vem aflição, vem enfermidade, vem um monte de coisa. Luta financeira, vem um monte de coisa. Para quê? Para que essas coisas nos leve para o abismo, para a cegueira. Para que nos leve para a ignorância. Nós não podemos ser ignorantes. Eu posso ser ignorante para muita coisa deste mundo, mas para as coisas de Deus, eu não posso ser ignorante. E é por isso que nós estamos aqui, para ouvir a palavra. Quando você crê na palavra, então você deixa de ser ignorante. Vocês entenderam a palavra ignorante, né, moço? Veja só, que uma pessoa que não tem o conhecimento de Deus, ela não tem como ser salva. Então veja só, irmãos, nós lemos que a vontade de Deus é essa, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por quê? Por quê? Jesus foi quem disse, lá em João 8:32, e conhecereis, e a verdade libertará. Então não é apenas eu olhar para a verdade, eu tenho que conhecer a verdade. Como é que você conhece seu esposo, a sua esposa? Como é que você conhece uma pessoa? Como é que você conhece ela? Como é que você conhece? Convivendo, conversando, né? Sabendo o que ela pensa, o que ela sente. É assim que a gente conhece uma pessoa. E como é que a gente conhece a verdade? Nos relacionando com ela. Nos relacionando com a verdade. Aqui em Romanos 10, versículo 1, diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e por Israel é para a sua. Então Paulo está dizendo que Israel não é salvo. Então você vê, irmão, que muitas pessoas hoje acreditam que Israel, o país Israel, é um país de Deus, que é um país que Deus está lá. Deus não está lá em Israel e nenhum judeu é salvo, a não ser que ele se converta a Cristo. Mas hoje as igrejas colocam o quê? Arca da Aliança, candelabro. O cara usa o quipá, aquele negocinho aqui na cabeça. Talite, aquele véu que põe aqui. Você já viu aqueles negócios? Aquilo ali é, sabe quando a palavra diz assim, ó, que não somos como Moisés que punha o véu sobre a sua face? Lembra? É aquilo ali, é o talite, é aquele negócio. Então as pessoas elas estão colocando isso em cima do púlpito, bandeira de Israel, por aí vai. Isso é o quê? Falta de conhecimento, é ignorância. A palavra, irmão, vamos ler aqui de novo, versículo 1, agora o versículo 2, irmãos. Como é que diz aí? 1, 2, 3. Eles têm o quê, irmãos? Mas não? Então eles têm zelo, mas não têm entendimento. Paulo está falando que eles estão salvos? Não. Então você vê as pessoas zelosas. Então quando eu ia lá para a Aparecida do Norte, eu ia lá porque eu tinha o quê? Zelo. Você acha que eu ia andar não sei quantos quilômetros? Quantos quilômetros eu andava para ir lá? Quando me converti, falaram, agora para buscar Deus você tem que ir no monte. Aí lá vai eu.
17, 18 anos, subi no monte, com o joelho já estragado. Imagine quantas vezes eu escorreguei e caí. Muitas vezes. Hã? No escuro. Tinha que ser lanterninha. Você ajoelhava aqui, irmão, tinha um moio de formiga aqui, ó. Era orando e as formigas subindo no teu pé. Você estava andando, tinha um buraco lá, vira e mexe, alguém caía. Subindo no monte. Porque lá é o lugar que Deus fala. Deus fala aqui. Deus fala no monte, Deus fala em qualquer lugar. Deus é Espírito. Mas veja só, irmãos, que quando eu fui para uma igreja evangélica, começaram a me instruir de uma forma errada. Falaram para mim assim, olha, se você não falar em línguas estranhas, o cooperador Cláudio está pregando aqui nas quarta-feiras, nas quintas-feiras, ele falou quinta-feira passada, vai falar nessa próxima quinta, continuar a pregação. Bem interessante, irmãos. Ouça de novo e ouça na quinta-feira que vem. Mas me ensinaram, falaram assim, olha, se você não falar em línguas, você não pode subir para o céu. Porque falar em línguas é o poder de Deus. E eu, ignorante, eu criei. Então, eu demonstrava o quê? Zelo de Deus. Então, você vê as pessoas fazendo muitas coisas com muito zelo. Porém, elas acabam não tendo entendimento. E aí as pessoas, elas acabam adorando a Deus, Jesus, os anjos, outros deuses, outros nomes. Acaba fazendo um balaio de gato. Por quê? Falta entendimento do Evangelho, entendimento da palavra. Então não adianta absolutamente nada, né, irmãos, as pessoas, a salvação chegar na vida delas, se o entendimento também não chegar, que é o discipulado. A pessoa, ela precisa ser salva, mas também precisa do discipulado, precisa aprender de Jesus. Aprender. E hoje em dia, irmãos, quem quer parar para aprender? Quem quer parar para dizer, eu quero aprender, eu quero ser um discípulo, eu quero sentar, eu quero ouvir, eu quero aprender? Quem quer fazer isso hoje? Com esses vídeos de 15 segundos, de 30 segundos, vídeos de 1 minuto. O cara vê o vídeo de 1 minuto e ele acha que ele já tem uma biblioteca na cabeça dele. Não é assim? Ele vê um vídeo lá de 1 hora e ele acha que entende de tudo. Quando na verdade você tem que ler e reler muitas vezes o Evangelho, para conhecer a vontade de Deus. Então esses homens aqui, eles rejeitaram o quê? Rejeitaram o entendimento de Jesus. Então os judeus, eles não podem ser salvos. Então veja, irmãos, Deus nos chama para quê? Para deixarmos de sermos ignorantes e passarmos a ter conhecimento. 1 João 5,20, o que é que diz lá? Vocês se lembram? 1, 2, 3. Então, quem é que dá entendimento, irmãos? Jesus Cristo. Ele que dá entendimento. Se você e eu, irmão, não buscarmos conhecer a vontade de Deus, a gente vai errar muitas vezes. Vai pecar muitas vezes. Porque é só através da instrução, do conhecimento, que a gente não faz mais o que é errado. Como é que eu faço para deixar de errar? Eu tenho que saber e conhecer qual a vontade de Deus. O que Deus quer da minha vida? Está escrito aí na palavra, no Evangelho. Então hoje, as pessoas, elas querem uma salvação barata. Uma salvação, irmãos, em que não se precisa mais buscar conhecer a Deus. Então você faz corrente, campanha, voto, traz o dízimo, né? Você vai conhecer 1001 situações deste mundo, mas a pessoa não conhece a profundidade do conhecimento de Deus que transforma a vida da pessoa, que muda a vida da pessoa. Então, lá em João, não precisa abrir lá não, vai para Efésios aí, irmãos. Eu cito o texto aqui, mas vocês não precisam abrir lá não. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, irmãos. A palavra diz assim, né, irmãos? Lá em João 17:3. Acharam aí, Efésios? Efésios 4, versículo 17.
diz assim, João 17,3, irmãos, diz assim, vou citar para os irmãos. Jesus, quando ele está fazendo uma oração, lá em João 17, antes da gente ler o texto aqui, Jesus ele fala assim, que a vida eterna, porque quando a gente fala da vida eterna, a pessoa pensa o quê? O que é vida eterna? A pessoa pensa que vida eterna, o que é vida eterna? A vida eterna é viver para sempre. Não, Jesus definiu o que é vida eterna. Em João 17,3, Jesus disse, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o que é a vida eterna? É conhecer Deus, o Pai, como único Deus. Essa é a vida eterna. Então, quando uma pessoa não conhece a Deus, não conhece a Jesus, ela não pode ter vida eterna dentro dela. Olha só, 4,17. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Aonde? Na vaidade do seu? Então ele está falando para quem aqui, irmãos? Está falando para nós. Então veja que a partir daqui, irmãos, ele está instruindo pessoas que foram salvas. Você foi salvo? Se você foi salvo, então a vontade de Deus começou na sua vida. Qual é a vontade de Deus? Que quer que todos os homens e venham ao conhecimento? Que verdade? A minha verdade? Não, irmão. Não é a minha verdade. Porque, irmão, no mundo, você pega lá, duas pessoas brigaram. Você senta com uma pessoa, ela vai contar a versão dela. Não é? A versão dela que ela está certa, que a outra está errada. Aí você senta com a outra pessoa. Aí na versão dela, ela está certa e a outra que está? E você no meio. Tem duas verdades na sua mão. Você faz o que com essas duas verdades? Né? Não é difícil? Porque, veja só, irmãos, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Às vezes acontece às vezes aconteceu alguma coisa ou outra assim na igreja, né? E aí, às vezes eu lembro que uma irmã ia lá e ouvia outra irmã. E a outra irmã ia lá e falava, meu marido é isso, aquilo outro, tal. Aí a irmã, que ouviu a outra irmã, ficava com raiva do irmão. Né? Por quê? Porque não ouviu os dois lados. Aí prevaleceu só uma verdade. Qual a verdade? A verdade da tristeza, da amargura, do ódio, do rancor. Essa é a verdade. Então tem a minha verdade, a sua verdade, a verdade de Deus. E é essa verdade que nós estamos falando. É da verdade de Deus. Então, quando Jesus ele nos instrui o conhecimento, é esse conhecimento da verdade. Que conhecimento da verdade? O conhecimento dele. Ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade. A palavra de Jesus é a verdade. Então, esta é a verdade dele. É dele. Se o meu coração estiver endurecido e eu não quiser liberar perdão ou perdoar, essa é a minha verdade. Eu estou com raiva, estou com ódio, estou com mágoa, estou ressentido. Essa é a minha verdade. Mas eu pego a minha verdade e coloco diante da verdade de Deus. E Deus vai falar, realmente seu coração está desse jeito. Porém, a minha verdade diz que você tem que perdoar. Acabou, tem que perdoar. Não é assim? Pronto. Deus não me entende? Lógico que ele entende. Mas o que tem que prevalecer é o conhecimento dele. É a verdade dele. Então, quando uma pessoa ela vem para ser salva, ela tem que saber que a minha verdade, ela vai ter que ficar abaixo da verdade de Jesus. Qual é a verdade de Jesus? Olha, a minha verdade para você é essa. Você tem que andar por aqui, fazer isso aqui que eu estou mandando. Olha, isso aqui que você está fazendo é errado, isso aqui que você está fazendo é pecado. Essa é a minha verdade, meu filho. Então, você vai ter que andar agora debaixo dessa minha verdade. Se eu recusar, tem um texto lá em Oséias. Se der tempo, a gente vai lá. Acho que dá tempo. A gente vai lá depois. Mas, para os irmãos entenderem, irmãos, que, veja bem, existe aqueles que não têm entendimento, e existe aqueles que têm entendimento e despreza o entendimento. São coisas terríveis, os dois. Então, nós que estamos aqui, estamos recebendo entendimento. O que nós vamos fazer com esse entendimento? Porque foi Jesus quem disse em João 15, 22, se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado.
mas agora eu vim e falei. Então ninguém tem desculpa do seu pecado. Ninguém tem desculpa do seu pecado. Ninguém, nenhum de nós. Porque Jesus já falou. E quando Jesus fala, irmão, não é promessa de mãe e de pai. Se você fizer de novo, eu vou te bater. Quem já fez essa promessa para o filho e não cumpriu? Você promete e não faz, né? Agora, se Deus falou, meu irmão, vai acontecer. Porque Deus, ele não é assim como nós. Fala, vigia. Está aquecendo. Já é avisando. Queimava? Queimava às vezes? Queimava. É. Irmão, Deus, ele fala conosco. Nos dá o que? Entendimento, para a gente fazer o que é certo. Olha aqui, ó, versículo 17. Eu digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios. Quem são os gentios? Os gentios é a pessoa que tem gentileza? Não. Quem é um gentil? Pessoa do mundo, né? Quando fala gentil, está falando com a pessoa do mundo. Amém? Não é a pessoa cheia de gentileza, não. Também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Olha o 18, irmãos, vamos ler todos juntos? Entenebrecidos no... Opa! Entenebrecidos. Quem é que está fazendo o entendimento dele ser entenebrecido? Nos quais o Deus deste... O diabo, ele cega a pessoa, para ela não enxergar a verdade de Deus. Então, o ímpio, o que não ama a Deus, que não serve a Deus, ele está entenebrecido no seu entendimento, cego, trevas, o pecado está lá, cegando, que é o que o texto está dizendo, entenebrecidos no entendimento e separados da vida. Separados? Pela o que, irmãos? Pela ignorância que há? A ignorância leva a pessoa a ficar o quê? Separada de Deus. Vamos ler o texto de novo? Sem interrupção agora? 1, 2, 3. Entenebrecidos. Separados da vida de Deus, pela ignorância que há deles, pela dureza do seu coração. Dureza de coração e ignorância separam as pessoas de Deus. Que ignorância é essa? Não conhece a Deus. Tem zelo, sabe, faz com sinceridade, porque tem pessoas que fazem com sinceridade, fazem com amor. Tem pessoas que fazem cada coisa que você fala, meu Deus, quanto amor, quanto zelo, quanto cuidado, quanta sinceridade, quanta devoção, mas não conhecem a Deus. Não conhecem a Jesus. Não vale. Então a gente não pode, irmão, se iludir. Olhar e falar assim, não, mas olha, parece que é uma coisa boa, parece que é uma coisa de Deus, mas que tipo de conhecimento que a pessoa tem para a vida dela, que tipo de conhecimento que aquela pessoa passa para as outras pessoas, porque se não tiver, irmãos, a palavra está dizendo que ela fica separada da vida de Deus. Vamos ler de novo? Entenebrecidos no? Ou seja, o Deus desse século, o diabo está cegando. Separados da vida de Deus, separados da vida de Deus. Qual é a vida de Deus? Quem é a vida de Deus? Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade. Então essa pessoa está separada de quem? Jesus. Pela ignorância, ou seja, pela falta de entendimento. Então veja só, irmãos, corre o risco de uma pessoa perder a sua salvação, que ganhou, porque falta entendimento. E aí vai começar a fazer coisas que desagradam a Deus, achando que Deus se agrada. Então quantas pessoas elas vão lá, fazem campanha, corrente de voto, traz lá o seu dízimo e fala e compra meio mundo de coisa, achando que Deus se agrada daquilo. Continuando, irmãos. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda, mas, fala para o seu irmão, você não aprendeu assim de Cristo, irmão. Você não está aprendendo assim de Cristo. Por quê, irmãos? Agora veio o 27, irmãos. Fala para o seu irmão do lado aí, ó. Se é que tendes,
Se é que tendes, e nele fostes, como está a verdade. E aí, meu irmão? Fala para o seu irmão do lado aí, você está ouvindo a verdade de Jesus? Você está sendo ensinado? E aí, meu irmão? Mas nós não estamos aprendendo assim de Jesus. Nós não estamos aprendendo a ser ignorantes, não estamos aprendendo a ser entenebrecidos, não estamos aprendendo a ser duros de coração, nós não estamos aprendendo isso. Mas vós não aprendeis assim de Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Cristo Jesus. Então, quando a pessoa aprende fora de Jesus, irmão, ela vai aprender o que de Jesus? Se uma pessoa que, olha só, vamos ler de novo, todos juntos, versículo 21, não, 20 e 21, todos juntos. Mas vós não aprendestes, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Jesus está no Novo ou no Velho Testamento? Então, quando a pessoa ela está ouvindo do Novo Testamento, ela tem chance de aprender a verdade. E quando ela aprende a verdade, ela conhece a verdade. E conhecendo a verdade, ela é liberta. E sendo liberta, ela se torna filho de Deus. Ela honra a Deus com a sua vida, ela glorifica a Deus. Então, irmãos, vocês entendem aqui, irmãos, como está claro que eu tenho que aprender. Não é o que está escrito aí, ó? Eu tenho que ser ensinado, eu tenho que aprender. Então, irmão, eu não posso ser uma pessoa bruta, ignorante. Qual foi a outra palavra que vocês falaram? O que é uma pessoa ignorante? Vocês falaram o quê? Bruto. Eu não posso ser bruto ao conhecimento de Deus. Eu tenho que ser sujeito. O que é que Deus fala para mim? Porque hoje, irmãos, olha, quando você chega para instruir no Evangelho, você pega uma pessoa, irmão, esse dia eu fui falar para uma pessoa que não precisava subir no monte, que no monte acendia graveto, lá essas coisas. Eu falei, meu amigo, esses gravetos aí tem a ver com galho sim, mas tem a ver com umidade do lugar e tal. Tentei explicar para ele o negócio. Ele falou, você é um incrédulo, não sei o quê. Eu falei, não, meu filho, eu não sou não. Eu creio em Jesus. Não, mas o poder está no monte. Eu falei, não está, meu filho. Mas não tem jeito. Você pode abrir o texto, você pode dar o texto, você pode explicar o texto. As pessoas estão duras de coração, como está dizendo o texto aqui, ó, no versículo 10, entenebrecidas, e no finalzinho diz, duras de coração. Você quer plantar semente, mas não vai. Serve a Jesus, não vou. Vem para a igreja, não vou. Se acerta para tomar ceia, não me acerta. Perdoa, não perdoa. Prefiro não vir para a igreja. Larga isso, não largo. Tenebrecido. Satanás. Tenebrecendo. Por causa da dureza de coração. Jesus, ele instrui a nossa vida. A verdade está em Jesus. O que é que Jesus está dizendo acerca do marido? O que é que Jesus está dizendo acerca da esposa? O que é que Jesus está dizendo acerca dos meus filhos? O que é que Jesus está dizendo de eu ser como um empregado, ou ser como um patrão? O que é que Jesus me ensina a ser um filho, como honrar meu pai e minha mãe? O que é que Jesus me ensina como é que eu tenho que ser com os meus irmãos? O que é que Jesus me ensina quando eu pecar? O que é que Jesus me ensina? O que Ele me instrui? Como eu tenho que negociar? Como é que eu tenho que comprar? Como é que eu tenho que vender? Então, Jesus me ensina, Jesus nos ensina sobre todas essas coisas. Quando você está passando por uma luta, uma aflição, um aperto, Jesus me ensina. Quando você passa por uma enfermidade, Jesus te ensina o que você tem que fazer, como é que você tem que orar, como é que você tem que confiar. Então, em tudo, Jesus não quer que a gente sejamos ignorantes. Mas, repetindo, vamos ler de novo, irmãos, versículo 20 e 21, 1, 2, 3, o que diz aí? Então, a verdade está em Jesus, é nele que eu tenho que aprender, para não ser ignorante acerca das coisas de Deus. Coisas de Deus. Aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15. Volta um pouquinho, né? 1 Coríntios, capítulo 15. Então, o conhecimento de Deus, irmãos, é para a gente ter uma instrução na nossa vida. Para seguir o caminho certo, o caminho correto, irmãos.
Não tente andar, irmãos, no caminho de Deus sem o conhecimento do Evangelho, porque vai dar errado. O diabo, ele consegue, irmãos, a primeira igreja, ela foi de Jerusalém. Primeira igreja. Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus. 50 dias depois, o Espírito Santo é derramado. E a igreja começa a fazer sinais, prodígios, maravilhas. Os irmãos começam a viver ali numa união muito grande. Cada um compartilhava. Cada um vendia suas propriedades e repartia uns com os outros. A coisa maravilhosa. Poucos anos depois, aquela igreja de Jerusalém já estava voltando para a lei. Já estava querendo circuncidar os irmãos. Já estava voltando para o Velho Testamento. A igreja de Jerusalém estava voltando para o Velho Testamento. Deus levanta Paulo para poder levar a palavra e corrigir essas coisas. Se isso aconteceu lá, com aqueles irmãos lá, você acha que a gente não tem que vigiar? Se o diabo já agiu na igreja lá no princípio, você acha que o diabo não vai querer agir na nossa vida? Você acha que o diabo não vai querer vai querer cegar a gente, deixar a gente ignorante, para a gente não saber a vontade de Deus? Então acontece um problema na nossa vida, irmão, a gente deveria buscar Deus e orar a Deus, e buscar confirmação no Evangelho, na palavra. Acontece uma situação na nossa vida, Senhor Jesus, fala comigo no Evangelho, Senhor Jesus, fala através da oração do irmão, fala alguma mensagem, Senhor, fala comigo, fala na sua palavra, Senhor Jesus, para que eu não saia da sua verdade, para que eu entenda. Eu não quero ser mais ignorante. Porque o que é o ignorante? O que anda segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Nós andávamos como? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Por quê? Porque nós éramos separados da vida eterna. Estávamos entenebrecidos no nosso entendimento. Agora não. Agora nos foi dado um espírito para ser guiado por ele. Olha aí, irmãos, 1 Coríntios 15, versículo 33. Como é que diz, irmãos? 33 e 34, como é que diz? Então, olha só que interessante, mano. Não vos enganeis. As más conversações, acontece o quê? Más conversações. As más conversações, as palavras, as ideias, os pensamentos, sentimentos. Tudo isso, irmão, é para quê? Para corromper os bons costumes de um cristão. Então, irmãos, a palavra então vai dizer no versículo 34, vigiai justamente e não pequeis. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Olha só, ele está dizendo, irmão, que o conhecimento de Deus nos afasta do pecado. Porque, irmão, a partir do momento que você, enquanto eu vou falando, vai abrir, né, porque vai ser difícil talvez você achar, né, Oséias. Irmão, fica mais perto do Novo Testamento do que perto de Salmos, tá? É dos Salmos para frente. Depois de Daniel, que também fica depois de Salmos. É meio difícil porque, né? Mas, irmãos, a falta do conhecimento, irmãos, a falta do conhecimento faz os cristãos errarem muito. Bem mais para cá, irmão. Pode jogar mais para cá. Está onde aí? Depois de Cantadas. Bem depois. Depois de Salmos, depois de Isaías, Jeremias, depois de Ezequiel, Lamentações.
Daniel, Oséias. E é isso aí, irmãos, acontece. Nessas horas eu sou a favor do celular, só nessas horas. Mas ajuda, né? Irmãos, busque conhecer a Deus, irmãos. Eu quis vir aqui porque não ia dar tempo de ir para outro texto. Mas, irmãos, Jesus Cristo, irmãos, nós acabamos de ler que as más conversações corrompem os bons costumes. Lá em Romanos 16, lá diz que existem pessoas que conseguem corromper as pessoas porque o coração delas é muito simples. Então, o que é uma pessoa simples? Às vezes o simples, que a palavra diz, é um irmão salvo, né, que está buscando viver uma vida com Deus, mas ainda não tem muito entendimento. Então ele pode ser corrompido com facilidade. Foi Jesus que disse assim, irmãos, lá em Mateus 10, ele disse assim, sede prudentes como uma serpente, simples como uma pomba. Jesus está falando de entendimento, irmãos. Nós temos que ser simples como ele foi. Jesus era simples, humilde, mas também temos que ser prudentes. Se você é uma pessoa, se eu e você formos uma pessoa que numa amizade nos entregamos 100%, não acreditando que uma pessoa vai errar com você, você vai se decepcionar grandemente. Se eu confio 100% na pessoa, achando que ela nunca vai errar comigo, eu vou me decepcionar. Vai ou não vai? Vai. Porque uma hora eu vou errar com você. Uma hora eu vou errar com o irmão. E se eu errar, me perdoe. Né? Não é por maldade e tal, mas é porque a gente é falho. A gente é falho. Então Jesus fala ser prudente, mas também ser simples. Ou seja, eu não posso, irmãos, viver uma... Sabe, recebe uma pessoa, uma amizade, e você não pode confiar de uma tal maneira a ponto de que a pessoa, não que você não vai confiar, vai ficar desconfiando, não é isso, mas você tem que confiar na pessoa sabendo que aquela pessoa também falha, que ela erra, que ela pode pecar, que ela pode errar contra a sua vida. E aí entra a simplicidade de Cristo, de que é perdoar, que é amar, que é receber. Mas quando a palavra diz as más conversações corrompem os bons costumes, né? E ele estava falando isso porque as pessoas estavam faltando conhecimento, é porque as pessoas ali em Corinto, elas estavam recebendo muitas informações do mundo, muitas informações exteriores, estavam sendo corrompidas por informações exteriores, não era informação da igreja, não era informação do apóstolo Paulo, era a informação de fora. Então, muitas vezes, as informações de fora tentam corromper o que Deus gerou na sua vida. Então, tem que tomar cuidado com o que vem exteriormente para querer corromper o que Deus já estabeleceu dentro de você. Aqui em Oséias, né, capítulo 4, Oséias, irmãos, é um profeta que viveu na época de Jeremias e que viveu na época de Ezequiel. Eles viveram tudo na mesma época. Oséias foi levado para a Babilônia, Jeremias ficou em Jerusalém e Daniel também na mesma época. E Daniel ficou lá dentro, né? Capítulo 4, irmãos. Não, o que eu falei está errado, tá, irmãos? Não é Oséias, não. Na verdade é Ezequiel. Oséias é um pouco antes, na verdade. Desses três que eu falei, né? Oséias, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Por que não tinha? Porque Jesus não tinha vindo.
Então, enquanto Jesus não chega na vida de uma pessoa, enquanto Jesus não aparece na vida da pessoa, ela pode ter faculdade, pode ter mestrado, pode ter doutorado, mas ela é o quê? Ignorante. Separada da vida de Deus. Aí no versículo 2 diz o quê? Porque não há conhecimento, porque não há verdade, então só acontece o quê? Só prevalece perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar e há homicídio sobre o que acontece no mundo, irmãos? Não acontece isso? O que fizeram com os velhinhos do INSS esses dias aí que apareceu? Os caras lá não sabem ver nada, bro. A gente que mexe aí com banco celular, se o cara me pegar 10 centavos eu não vejo, pode roubar que eu não vejo. Imagine só, irmão. Quer dizer, essas pessoas que roubaram, eles são ignorantes nesse mundo? Eles são ignorantes no mundo? Não são. Eles fazem faculdade, sabem entrar, sabem mexer em computador, sabem fazer um monte de falcatrua. Mas eles não têm a verdade de Deus, eles não têm o conhecimento de Deus. Por não ter o conhecimento nem a verdade de Deus, então por isso que esse mundo é desse jeito. Por que nas igrejas existe isso aqui também? Por quê? Por que nas igrejas também existe isso? Porque isso aqui também tem nas igrejas, irmãos. Prevalece o perjurar. Está perjurar ou em outra Bíblia está escrito outra coisa aí? Não, perjurar. Só está escrito perjurar aí em todas as Bíblias? Todas? Então tá bom. Depois pega a tradução então. Porque só prevalece perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, homicídio sobre... Isso aqui também existe, irmão, dentro das igrejas. Por que isso aqui também existe? Porque homicídio não é só matar com faca. A palavra diz que quem odeia o seu irmão é homicida. Roubar, adultério, mentir. Irmão, isso aqui... Por que isso existe no mundo e também existe dentro das igrejas? Porque o povo não busca conhecimento. Achou, então? Lê. Vocês todos juram falsamente. Jura falsamente. Perjurar é o quê? Amém. Amanhã eu estou lá. Só que na cabeça da pessoa, ela disse o quê? Vou nada. Vou nada. Mas dentro, não. Mas na boca, falou que vai. Isso é mentir. Uma promessa falsa. Então, isso existe dentro das igrejas. Por que existe dentro das igrejas, irmãos? Porque não há conhecimento, não há a busca da verdade, não há entrega no evangelho, não se busca. Então, vale-se tudo. A pessoa, ela peca e ela diz assim, todo mundo peca. Né? Todo mundo aqui é pecador. Então, hoje, irmão, infelizmente, essas coisas existem. E por que existem? Porque o conhecimento de Deus não prevalece mais na mente e no coração das pessoas. Olha só, versículo 3. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso, cairás de dia e o profeta contigo cairá de noite. E destruirei a tua mãe. Ele está falando do que aqui, irmão? É uma profecia? É. Está falando do quê? Está falando que isso não tem como chegar adiante. Está dizendo que uma pessoa que não há a verdade de Deus e não há conhecimento de Deus, ela vai cair. Por quê? Jesus falou, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então o profeta ele está dizendo que numa terra em que não há conhecimento nem verdade de Deus, qual é o processo daquilo ali? É a queda. Por que a queda? Porque o que sustenta a vida do cristão é a verdade. O que sustenta a vida do cristão é o conhecimento dele de Deus. Saber qual é a vontade de Deus. E destruir a tua mãe, o que é a mãe? A mãe é a igreja. Que pare esses filhos sem conhecimento, sem entendimento, e que gera homicídio, gera o adultério, gera o mentir, vai gerando essas coisas. Uma igreja que gere, uma igreja que gera
crianças espirituais sem entendimento, sem conhecimento, o que prevalece essas coisas. Versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então veja, irmãos, que podemos entender isso no Novo Testamento, através do Novo Testamento, que quando as pessoas rejeitaram Jesus, Jesus falou: quantas vezes eu quis ajuntar-vos como a galinha junta os seus pintinhos e vós não quisestes. Jesus falou assim lá em João 8, por que não entendeis a minha linguagem? Por que vocês não entendem o que eu falo? Então Jesus sempre queria pregar, sempre queria falar, e ele sempre era rejeitado. Então, veja só, irmãos, ouvir a mensagem do Evangelho é bom e é um perigo. É bom e é um perigo. Por quê? Porque se você rejeita a mensagem do Evangelho, Deus vai te rejeitar. Se eu desprezo a mensagem, Deus vai me desprezar também. Então, ouvir a mensagem não é uma coisa fácil, porque traz responsabilidade eterna para nós. Nenhum de nós somos mais ignorantes acerca do que Deus quer para nós. Então, ele está dizendo, olha, se você rejeita o conhecimento, você vai ser rejeitado. Continuando aqui, irmãos, caso do horário, né? 7. Como eles se multiplicam, assim contra mim pecaram, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade que dele tem desejo ardente. Versículo 9, irmãos, todos juntos. De novo. Assim como é o povo, assim será o pastor. O que ele está dizendo aqui? O que a profecia está dizendo, irmãos? Se o seu público, ele está falando de um sacerdote, ele está falando de um pastor corrompido. Se o seu público, né, tiver no erro, no pecado, na iniquidade, se tiver fazendo o que for, o pastor vai andar conforme esse caminhar. Como Paulo disse, que lá nos últimos tempos, né, haveria doutores, pregadores, conforme o desejo das pessoas. Qual é o desejo das pessoas? Elas vieram aqui porque elas querem ser ricas. Então eu vou agora, né, me encher de palavras e pregações para que eles sejam triunfalistas, para que eles sejam agora pessoas ricas. Então, assim, olha de novo, versículo 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E o pregador e o sacerdote, ele não pode ser como o povo. É que nem Paulo disse lá em Atos 20. Paulo, ele disse algo muito interessante em Atos 20. Ele diz assim, irmãos: nunca vos deixei de anunciar o conselho de Deus. Estou limpo do sangue de todos. Então, Paulo ele não obrigava ninguém a praticar nada. Paulo não obrigava ninguém a cumprir a palavra. Ele não obrigava. A função do sacerdote, a função do pastor, a função do apóstolo é o quê? Anunciar a verdade de Deus. Anunciar o conselho de Deus. A partir do momento que você anuncia o conselho de Deus, que você anuncia a verdade de Deus, é responsabilidade de cada um dos irmãos. Todos vocês são responsáveis por causa do conselho que sai. Então vem a pregação, terça, quinta, sábado, domingo, sai um conselho. Se você absorve o conselho e ouve o conselho de Deus, pronto, você se une com Deus. Se você rejeita o conselho de Deus, Deus vai acabar te rejeitando também. Então, olha o perigo que é. Olha que interessante. Versículo... Cada tempo, né, irmão? Vai ser meio difícil. Versículo 12 diz assim, o meu povo, olha o que acontecia com as pessoas, irmãos. O meu povo consulta a madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana. Eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Olha que coisa, mano. Que coisa interessante isso aqui. Vamos ler todos juntos de novo?
O meu povo? Então, veja só, irmãos, a falta de conhecimento, a falta de verdade, tornam as pessoas insubmissas. Elas não ouvem, elas não aceitam, elas não querem ouvir o conselho de Deus. Então, por quê? Porque o coração endurece, a ignorância toma conta, o Deus desse século faz a obra. Finalizando aqui, irmãos. Versículo 14, todos juntos, irmãos. O que diz aí? Eu não castigarei vossas filhas, que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será... Falta de entendimento leva a pessoa a ser uma pessoa transtornada. O cristão que tem entendimento, ele vai ter equilíbrio nas suas ações, no seu jeito, na sua forma de ser. Quando falta entendimento, a pessoa fica transtornada. Finalizando aqui, irmãos, 1 Pedro ou 2 Pedro? 2 Pedro, capítulo 2, vamos finalizar aqui. Segunda Pedro 2, versículo 20. Todos acharam? Diz assim: porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus, nos livra do quê, irmãos? Vamos lá, de novo, 1, 2, 3. Porque se depois de terem escapado do que, irmãos? Das corrupções do mundo, pelo conhecimento de Salvador Jesus Cristo. Então o conhecimento de Jesus é para livrar você do quê? Da corrupção. O que a corrupção faz, irmão, na sua vida? O que uma corrupção faz num carro, por exemplo? Um carro cheio de corrupção, ele fica como? Ferrugem. O ferrugem faz o quê com o carro? Deixa ele podre. O assoalho passa numa poça, a poça entra dentro do carro. Não é assim? Está corrompido. Você pega uma coisa lá e começa a corromper. Você pega uma carne e você deixa ela 2 dias do lado de fora, o que acontece? Ela é corrompida, ela é destruída. O conhecimento de Jesus é para nos livrar da corrupção do mundo, para a gente não ser mais corruptos, enganadores, mentirosos. Continuando. Portanto, de novo, né? Portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes útil estado, pior do que? Isso é sério, não é sério, irmão? Então, não brinca com isso, irmão. Porque isso aqui é sério. Eu já vi isso acontecer, de pessoas brincarem com o Evangelho, se desviarem do Evangelho, e voltar a praticar outras coisas do Evangelho, voltar a pecar e não ter mais força. Eu conheço gente que não tem força para voltar para a igreja. Às vezes fala, promete, mas não consegue. Por que não consegue? Porque ou a pessoa estava na igreja pecando, e depois saiu, e aí o diabo faz a festa mesmo. Porque a pessoa tem a oportunidade de ser sincera na igreja. Porque, veja bem, irmãos, igreja não é lugar de julgar ninguém, amém? Uma pessoa erra, peca, Jesus fala que tem que fazer o quê? Perdoar a pessoa e vida que segue, não é assim? Então, só que na igreja também existe o ambiente, né, de a pessoa achar que vai ser julgada, que vai ser apontada e por aí vai. É normal, acho que do ser humano isso daí. Mas a igreja é ambiente de perdão. Perdão e misericórdia. Essa é a nossa função aqui, não é julgar, não é matar ninguém. Então, todas as vezes que nós errarmos e pecarmos, vamos buscar a ajuda de Deus. A ajuda do Senhor Jesus.
Para quê, irmãos? Para que a gente não seja envolvido de novo nas mesmas coisas, seja arrastado e o nosso estado se torne pior. Então, conheço pessoas que não conseguem. Você pode convidar, você pode pôr um tapete vermelho, vou pôr uma placa lá, seja bem-vindo. A pessoa não consegue. Não é que não consegue vir aqui, não consegue em lugar nenhum mais. Porque o coração se tornou tão duro. Porque praticava de novo os mesmos pecados. Então, isso é muito sério. A gente tem que ter esse conhecimento. Fala, Cláudio. Morreram. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Olha aí, irmão, ele traz um provérbio muito forte, que diz assim, porque melhor lhes fora, antes do provérbio ele diz um conselho interessante, porque melhor lhes fora não conhecendo o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem do santo, do que lhe foi? Então é melhor não conhecer do que conhecer e levar na brincadeira. É melhor não conhecer, é melhor não entrar daquela porta para dentro do que entrar, sentar e não obedecer. Porque o castigo é menor. No dia do juízo, o castigo é menor. O castigo é muito maior para os que recebem entendimento, recebem discernimento, recebem o conselho da palavra e não se sujeita à palavra. É muito, mas muito pior. Alguém aqui já ficou alguma vez com a consciência pesada? Só eu? Vai, irmão, me ajuda aí. É bom? É péssimo, não é? Eu acho que vai ser assim lá no inferno. A consciência. Sabe por que eu acho que vai ser? Porque a parábola do rico e do Lázaro, o rico ele estava lá no inferno e a consciência dele ficava. Perdi a oportunidade, perdi a salvação. Vai lá, manda os mortos avisarem meus irmãos. Olha que coisa. A consciência dele, irmão. Tem coisa pior do que a consciência ficar ali, te acusando, te condenando. Vai ser terrível, irmãos. Então, irmãos, a gente que conhece o caminho da verdade, a gente tem que empregar força. Empregar força para quê? Para servir a Jesus. Vamos terminar aqui, irmãos. Versículo 27, todos juntos. O que diz aí, irmãos? Todos juntos? É 22, mano. Vocês falaram o quê? É 22, mano. Vigia. Ô, Tom. 1, 2, 3, irmãos. Espera aí, 1, 2, 3, irmãos. Do mesmo? Deste? Alguém já viu um cachorro comendo o próprio vômito? Então, toda vez que um cristão resolve voltar lá para os anjos, voltar lá para a lei, o Velho Testamento, voltar para o pecado, é isso aí. É como se ele estivesse comendo o próprio vômito. Nojento, né? Mas é o que as pessoas não acham nojento, elas gostam. Então, irmãos, que nós possamos buscar o conhecimento de Deus para fazer a vontade dele, né? E nunca se apartar mais, mas procurar a cada dia servi-lo, amém? Eu pensei que semana que vem era ceia, mas não é não, né, irmãos? É de hoje a 15, né? Como diz no Nordeste. Não é isso? Tempo de oração, irmão?